As ações de Putin na Ucrânia despertaram um gigante adormecido. A Alemanha está realizando um grande retorno militar que transformará suas forças armadas, tornando-as mais ameaçadoras do que Putin jamais imaginou que seriam. A revolução demorou muito para ocorrer. Antes da invasão à Ucrânia, comentaristas criticaram por anos o exército alemão, apontando que era muito mais fraco do que deveria ser. Para um país do tamanho e importância da Alemanha, deveria manter. O Spectator expressou uma opinião negativa. Em agosto de 2019, ele publicou um artigo rotulando o exército alemão como uma piada completa, afirmando que a Alemanha era totalmente incapaz de cumprir seu papel na OTAN. O argumento era forte, mas justo. O Spectator indicou vários incidentes da época que mostraram a fraqueza do exército alemão. Entre eles estava o aterramento de todas as 53 helicópteros Tiger, devido a um erro técnico indefinido. O artigo utilizou esse exemplo para demonstrar isso. Um exército outrora temido por sua grande eficiência técnica se degradou a ponto de não manter alguns de seus principais equipamentos nos céus. Havia razões para essa fraqueza, apontou o espectador. Entre 1945 e 1990, o desenvolvimento do exército alemão foi restrito devido às suas ações na Segunda Guerra Mundial e à posterior divisão do país em Alemanha Ocidental e Oriental. Essas limitações continuam em vigor na Alemanha, conforme o acordo final. As forças armadas do país são limitadas a 370 mil pessoal ativo, dos quais não mais que 345 mil podem servir em seu exército e força aérea. Apesar de ter recursos financeiros e conhecimento técnico, a Alemanha não pode desenvolver armas nucleares. Estas são limitações que a maioria da Europa aceitou, pelo menos antes de Putin invadir a Ucrânia. O problema causado por essas limitações impostas à Alemanha, combinado com sua própria abordagem pouco entusiasmada para a defesa, é que a Alemanha passou várias décadas aparentemente se tornando cada vez mais fraca no fronte militar. Defense Connect diz que essa fraqueza é resultado da Alemanha fazer muito pouco para se envolver na modernização militar. Segundo a publicação em 2023, a modernização militar da Alemanha após a Guerra Fria tem sido desanimadora nas últimas décadas. Isso gerou atrasos significativos nas aquisições, equipamentos com defeitos e custos excessivos em grandes programas. Um relatório da época destacou a grande escala do problema. Segundo o ex-inspetor-geral da Bundeswehr, Eberhard Zorn, o exército alemão apresentou sérias deficiências de capacidade. Em 2023, Zorn observou que apenas 30% dos helicópteros supostamente disponíveis para a marinha do país estavam realmente disponíveis em novembro. Em 2022, a Alemanha possui apenas 1/3 de seus jatos de combate, mais da metade dos veículos de infantaria Marder e somente 3 de 6 submarinos operacionais. Isso retratou uma suposta potência, um país que era pouco mais que um tigre de papel. Putin deve ter comemorado ao ler esses relatórios. Para Putin, a fraqueza militar da Alemanha era positiva para seus planos de invadir a Ucrânia. Ele sabia que um de seus alegados maiores rivais militares europeus era menos ameaçador do que parecia. O que a Alemanha seria capaz de fazer para ajudar a Ucrânia? Enviar ajuda militar é possível, mas considerando os relatos de problemas com equipamentos, essa ajuda provavelmente não seria muito eficaz. Putin não previu duas coisas ao tentar tomar a Ucrânia. Primeiro, achou que a Ucrânia se renderia quando ele invadiu totalmente em fevereiro. Em 2022, a Ucrânia defendeu-se bravamente, expulsando a Rússia de várias cidades ocupadas durante a invasão inicial. Desde então, o exército ucraniano só tem se fortalecido com o apoio ocidental, enquanto revela-se que o exército russo tem tantos problemas de equipamentos quanto o alemão. A invasão de Putin à Ucrânia, por si só, pode não ter sido um problema, porém, representou um alerta para o restante da Europa. A Alemanha atendeu a esse chamado mais do que qualquer outra nação. Nos 16 meses após a invasão da Ucrânia, a Alemanha demonstrou a Putin que estava atenta às suas ações e pronta para responder. De acordo com o The Guardian, no verão de 2023, a Alemanha já encerrou sua dependência do petróleo e gás russos e enviou muitas armas para a Ucrânia. Tornou-se também um dos principais apoiadores financeiros da Ucrânia, sendo o segundo país que mais doou dinheiro, atrás apenas dos Estados Unidos da América. Recentemente, a Alemanha alertou sobre um possível plano da Rússia de atacar a OTAN.
Em 29 de março de 2025, o United Kingdom Defense Journal relatou sobre um documento conjunto da Bundeswehr da Alemanha e seu Serviço Federal de Inteligência. O documento afirmou que a Rússia agora considera o Ocidente um inimigo sistêmico, como demonstrado pelo fato de que sua marinha e força aérea estão sendo mantidas em alta prontidão, apesar de terem pouco envolvimento na guerra da Ucrânia, comparado às forças terrestres russas. O relatório indicou que a Rússia destinou mais de 6% de seu produto interno bruto para a defesa em 2025, junto com os planos do país de aumentar suas forças armadas para 1,5 milhão de membros. Como um sinal de algo grande no horizonte, a Rússia pode estar planejando uma luta com a OTAN. Se essa luta acontecer, Putin pode ter uma desagradável surpresa. Por quê? O gigante adormecido da Alemanha despertou para suas ambições, fazendo algo que Putin julgava impossível: um retorno militar. Corrija isso: a Rússia empurrou a Alemanha para uma revolução em grande escala. Isso implica que em qualquer guerra de Putin contra a OTAN, ele enfrentará um inimigo extremamente poderoso. Aqui está o que a Alemanha está fazendo para se preparar para a Rússia, junto com um futuro que deve vê-la se tornar novamente uma das potências militares mais respeitadas da Europa. Tudo começa com gastos, muitos gastos. Segundo o Breaking Defense, em 28 de abril, a Europa parece estar se inclinando para um gasto militar mais alto do que em décadas. A Alemanha está liderando a carga, se preparando para se tornar o quarto maior gastador de defesa no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos da América, Rússia e China. Os valores que serão investidos nas Forças Armadas são impressionantes. Em 2024, a Alemanha investiu United States Dollars dos Estados Unidos 88,5 bilhões em defesa. Curiosamente, pode-se dizer que a Alemanha gastava menos naquele ano: 88 pontos. 1,9%, 2% recomendados pela OTAN. Contudo, isso é ruim para a Rússia. Significa que a Alemanha ainda pode crescer muito, então seus gastos militares podem disparar nos próximos anos. Mesmo com essa limitação do produto interno bruto, em 2024, os gastos militares da Alemanha aumentaram 28% em relação a 2023 e 89% desde 2015. Em suma, a Alemanha quase duplicou o investimento dedicado às suas forças armadas nos últimos 10 anos. Esse aumento nos gastos foi reforçado por um fundo extra-orçamentário de 105 bilhões que a Alemanha estabeleceu em 2022, quando Putin lançou sua invasão em grande escala. O fundo foi criado para aumentar os gastos até 2024, permitindo que a Alemanha compre mais armas de seus fabricantes e invista em novos projetos de pesquisa militar. Os resultados desses investimentos são diversos. Nos últimos anos, a Alemanha conseguiu enviar mais de 14 pontos. 3 bilhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia, além de outros bilhões em assistência humanitária e financeira. Em termos de seu próprio exército, a Alemanha usou esses fundos para investir pesadamente em 97 projetos de aquisição e desenvolvimento desde 2022. Esses projetos resultaram no país reforçando seus estoques de tanques de batalha Leopard 2A8 e possibilitaram o desenvolvimento de novos submarinos U-212CD. Adicione as compras de mais mísseis Patriot para suas defesas aéreas e um foco renovado na aquisição de artilharia de 155 mm. E você tem uma farra de gastos que fará Putin tremer em suas botas. Esse gasto pode ser suficiente para mostrar o comprometimento da Alemanha em um retorno militar. Mas isso não é nada comparado ao que 2025 e além reservam. Em março, os legisladores alemães aprovaram um aumento histórico nos gastos com defesa e infraestrutura, inédito no país. A votação foi aprovada por ampla maioria de 2/3 do Parlamento Nacional. A votação isentou os gastos com defesa e segurança das regras rígidas de dívida da Alemanha, permitindo o aumento do orçamento militar. Com as amarras removidas, o país criou um orçamento de infraestrutura de 547 bilhões para fortalecer seu exército e instalações. Esse exército deve ser eficaz no cenário europeu. O novo chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou que a votação resultou da Alemanha constatar que tinha uma falsa sensação de segurança. Ao longo da última década, a decisão que estamos tomando hoje, disse Merz, deve ser o primeiro grande passo rumo a uma nova comunidade de defesa europeia.
Em suma, a Alemanha não está apenas investindo em sua própria força, mas também na resistência de toda a Europa, incluindo verbas para países não pertencentes à União Europeia, que em breve podem enfrentar as ambições expansionistas de Putin. Entre as principais características da nova lei está a mudança na regra de endividamento alemã. Antes, os gastos da Alemanha com defesa estavam sujeitos a um limite de empréstimo ativado quando atingiam 0,35% do produto interno bruto do país. Valores extras deveriam vir dos fundos alemães sem envolver empréstimos. Agora, 1% do produto interno bruto não terão limites de empréstimo. Isso significa que a Alemanha se concedeu carta branca para gastar o necessário ao revolucionar suas forças armadas. O resultado é mais de 500 bilhões de dólares comprometidos com novas iniciativas de gastos. Para reforçar sua postura contra a ameaça russa à Europa, a Alemanha tomou uma nova medida no final de abril, mostrando a Putin sua seriedade. Isso ativou uma cláusula de emergência da União Europeia, permitindo ao país aumentar rapidamente seus gastos sem acionar as regras de gastos do bloco. Essa ação removeu um segundo bloqueio pouco mais de um mês após a Alemanha suspender suas restrições de gastos internos. Sob a cláusula de emergência da União Europeia, a Alemanha e outros membros da União Europeia podem aumentar seus gastos em até 1,5% do produto interno bruto anualmente pelos próximos 4 anos. A Alemanha encorajou a União Europeia a usar essa regra. Pode enfrentar obstáculos em certos setores. Ao contrário da Alemanha, que não está sobrecarregada com dívidas e pode aumentar os gastos, Espanha e Itália enfrentam uma situação mais desafiadora. Mesmo que esses países não acompanhem a Alemanha no aumento de gastos, ainda se beneficiarão do empenho do país em revolucionar seu exército. A Alemanha não está agindo apenas por si, mas assumindo o papel de protetora da União Europeia, que sempre deveria ter desempenhado. Político afirma que a ativação da cláusula de emergência significa que a Alemanha pode ir muito além dos aproximadamente 550 bilhões de dólares em gastos já comprometidos. Após eliminar sua limitação doméstica, Merz já concordou com um pacote de defesa e infraestrutura de 1,13 trilhões de euros que depende da cláusula de emergência da União Europeia. Não subestime a importância dos gastos para a revitalização militar da Alemanha. Em 2024, já era o quarto maior gastador de defesa do mundo, independente do estado de seu equipamento. Atualmente, o país está se movimentando para se aproximar da Rússia e da China em termos de orçamentos militares. Então, a Alemanha finalmente está colocando seu dinheiro onde sua boca está quando se trata de seu exército. Mas o que isso significa em termos reais? O país está agora envolvido em um rearmamento massivo. Já tocamos neste assunto com as menções de suas compras de novos tanques, Leopard, submarinos e projéteis de artilharia. Em março, David Axe escreveu para a Forbes, fornecendo mais detalhes. Ele diz que, junto com o equipamento já mencionado, a Alemanha planeja gastar muito em novos navios de guerra, bloqueadores de rádio e radar, satélites espiões e até mesmo inteligência artificial. Os dois últimos são importantes porque mostram que a Alemanha não só procura aumentar o tamanho de seu exército, mas também se modernizar. Com novos satélites, é possível monitorar Putin mais de perto, coletar informações que embasam estratégias próprias e compartilhá-las com aliados. O uso crescente de inteligência artificial pode permitir o desenvolvimento de novos drones e armas automatizados. Isso permite que a Alemanha lute contra a Rússia, arriscando menos soldados alemães. Isso não significa que a Alemanha deixará de investir em tecnologia de baixo custo. Axe diz que o exército alemão requer tecnologias avançadas, muitas das quais adquire dos Estados Unidos. Porém, suas necessidades mais urgentes são duas: pessoal e munição. Já vimos que o país pretende gastar muito em novos projéteis de artilharia. Também podemos presumir com segurança que os gastos se estenderão a tudo, desde mísseis como os novos mísseis Patriot que pretende comprar, até munição para suas armas de pequeno porte. O problema das pessoas é uma questão completamente diferente. A Alemanha tem atualmente 180 mil soldados ativos em seu efetivo militar. Pretende aumentar esse número para cerca de 200 e 203 mil até 2031. Esse crescimento permitirá à Alemanha criar um entrincheiramento militar na Lituânia, um dos 3 estados bálticos na linha de frente contra a Rússia. Se Putin expandir suas ambições além da Ucrânia para a Europa liderada pela OTAN. E é aqui que vemos o compromisso da Alemanha com o aumento dos gastos entrar em jogo.
De acordo com o Glassdoor, o salário médio mensal de um soldado alemão é pouco menos de 3.190 dólares. Multiplique isso por 12 e você terá um salário anual médio de 38.280 dólares. Se a Alemanha pretende contratar 20 mil novos soldados nos próximos anos, isso leva a um desembolso de cerca de 765 milhões e 600 mil dólares. Mais pessoas significa mais dinheiro gasto. Isso é especialmente verdadeiro para um país que por muito tempo negligenciou a importância militar. Além de financiar a contratação de novas tropas, os recentes compromissos de gastos com defesa precisam assegurar isso. A Alemanha também precisa atrair mais pessoas para as carreiras militares como parte de uma nova campanha de recrutamento. Isso pode envolver um aumento substancial no salário dos soldados, considerando que o salário médio na Alemanha ultrapassava 58.800 dólares no final de 2024. Atualmente, há poucos incentivos para um alemão se tornar soldado. Talvez seja preciso mudar isso, oferecendo salários maiores. Isso poderia facilmente significar que os gastos para 20 mil novos soldados ultrapassariam 1 bilhão de dólares, além do valor necessário para aumentar o salário dos 180 mil soldados existentes. A Alemanha pode oferecer aumentos salariais em breve devido ao seu novo orçamento militar expandido. O país está preparando seu pessoal e criando estratégias alternativas para um possível confronto com a Rússia. Em novembro de 2024, o exército alemão adotou medidas para coletar dados sobre pessoas em idade militar no país. Essas medidas foram acompanhadas pela proposta de criação de um novo serviço militar voluntário de 6 a 23 meses. Isso forneceria ao país uma fonte constante de reservistas, que poderiam ser essenciais em uma guerra contra a Rússia, como visto na Ucrânia. Putin prefere estratégias de atrito em que usa a superioridade numérica contra inimigos para obter vitórias. Se a Rússia usar a mesma estratégia contra a Alemanha, a Bundeswehr precisa de mais soldados para conter as ondas humanas russas. A Alemanha aceitou as propostas de seu exército em novembro. O primeiro passo será um questionário entregue aos jovens de 18 anos para avaliar seu interesse em ingressar na Bundeswehr. A Alemanha pretende acumular 200 mil reservistas, 140 mil a mais do que os atuais 60 mil, além de 20 mil novos recrutas ativos. Isso lhe daria uma força militar potencial de aproximadamente 400 mil em caso de guerra. Portanto, o problema de pessoal do exército alemão não foi resolvido. Mas o país está trabalhando nisso como parte de sua revolução. Além disso, o país ratificou o acordo com a Lituânia, que estacionará 5 mil soldados no estado báltico. A fragata Hessen da Alemanha foi enviada ao Mar Vermelho em 2024, tornando-se o primeiro ativo naval alemão a disparar tiros reais na história moderna do país. Esses podem parecer passos pequenos, mas todos contribuem para o acúmulo militar e os preparativos da Alemanha para enfrentar a Rússia. E o país faz tudo isso enquanto mantém seu amplo apoio à Ucrânia. No final de abril, o chanceler Merz nomeou o ex-banqueiro e político pró-ucraniano Johann Wadipol como ministro das Relações Exteriores. Essa foi outra declaração enviada a Putin. Com Wadipol, a Alemanha tem um ministro que pressionará por mais doações e apoio à Ucrânia. Wadipol, um ministro, crê que Putin tem uma mentalidade expansionista. Falando ao jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung da Alemanha, ele diz que a guerra na Ucrânia não é sobre alguns quilômetros quadrados na Ucrânia, mas sim a questão fundamental de se vamos permitir uma clássica guerra de conquista na Europa. Os mais cínicos podem lembrar que a última potência europeia a se envolver em uma guerra clássica de conquista foi a própria Alemanha. Contudo, isso pode tornar a reviravolta militar alemã tão significativa. Ela vê os sinais do mesmo expansionismo em que se envolveu nos anos 40. Com seu retorno, busca impedir a expansão antes que comece e garantir que está do lado certo da história ao fazê-lo. No final, essa combinação de ações só pode ter um significado para Putin. Agora ele tem que lidar com uma Alemanha que está rapidamente deixando de ser motivo de piada na Europa para se tornar a maior esperança do continente em se defender contra a Rússia. Se Putin ultrapassar a Ucrânia, a Alemanha atual não é a mesma de 2022. Ela removeu suas algemas e está empenhada em se tornar uma grande potência militar novamente. Mas agora, a Alemanha está trabalhando com aliados da OTAN e da Europa para enviar uma mensagem clara a Putin. Se invadir, estarão prontos.
Mas o que você acha da reviravolta militar da Alemanha? Está fazendo as jogadas certas ao se preparar para um futuro onde a Rússia é uma agressora na Europa? Ou é um caso de pouca ação tardia de um país que negligenciou sua defesa por muito tempo? Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre a evolução da defesa na Europa.